Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos prosseguindo com as nossas histórias bíblicas. Começamos lá em Gênesis e vamos, se Deus quiser, estiver na frente, vamos até Apocalipse. Eu convido você a se inscrever no nosso canal e assim que terminar essa história, volte lá nos meus vídeos e dê uma olhada em todas as histórias que já foram ministradas nesse canal até aqui. Estamos com este propósito de falarmos sobre as principais histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. E hoje a continuação da história é sobre Salomão. Como vocês já viram na história passada, o rei Davi morreu e o seu filho Salomão reinou em seu lugar. Salomão pediu sabedoria a Deus para guiar o povo de Deus como o rei Davi, o seu pai, guiou o povo e esteve na presença de Deus o tempo todo. Salomão recebeu de Deus sabedoria e a Bíblia diz que não houve ninguém antes de Salomão e nem depois dele um homem mais sábio do que ele. Ardia no coração do rei Davi em construir um templo ao Senhor. Mas como ele era um homem de guerra, um homem de batalha, Deus disse então que ele não construiria o templo, que deixasse para que o filho dele, quando fosse rei, construísse este templo. E Salomão, sabendo do grande desejo do seu pai em construir esse templo, sabendo que estava em suas mãos este poder de construí-lo, então ele começou a arquitetar o templo do Senhor nosso Deus. Salomão buscou parcerias de terras distantes para buscar madeira para construir o templo. E tudo que tinha de melhor, Salomão fez para o templo de Deus. Salomão construiu o templo de Deus em 7 anos. Juntamente, Salomão também construiu um palácio para ele. O palácio durou a construção de 13 anos, mas tudo impecável, tudo com ouro, com prata, madeiras boas, pedras brancas, tudo do melhor, tanto no seu palácio como para o templo do Senhor. Passados 7 anos, o templo ficou pronto. Todos ficaram muito felizes com o templo pronto. Então Salomão organizou uma grande festa e reuniu ali os sacerdotes para levar a arca do Senhor aqui dentro do templo. Lembra que a tenda do Senhor, aonde a arca ficava, era uma tenda, mas esse era o primeiro templo construído por Salomão, o primeiro templo fixo, aonde Deus estaria ali para falar com todos os homens, para ser adorado por todos os homens, porque a vontade de Deus era estar no meio do povo que ele tinha escolhido para si. E Deus escolheu a cidade de Jerusalém como sua. Deus escolheu para que ali fosse construído o templo. Esse templo de Salomão foi construído no Monte Moriá. Quando os sacerdotes deixaram a arca no templo, a palavra já diz que os sacerdotes saíram, a glória do Senhor encheu todo o templo. As pessoas ficaram maravilhados. Os sacerdotes não conseguiam nem olhar em direção ao templo. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Então o rei Salomão colocou-se de joelho e começou a orar ao Senhor. Ele exalta ao nosso Deus, falando que o quanto Deus era grande. Ele fala que Deus é tão grande que nem o céu pode conter a presença dele, que dirá nesse templo tão pequeno. Então ele exalta ao Senhor e depois ele faz uma oração bem longa. Ele começa a pedir a misericórdia do Senhor sobre o povo. Eu peço que os teus olhos estejam sobre este templo em todo o tempo e quando alguém vir aqui, Senhor, orando de coração sincero e pedir perdão dos seus pecados, que o Senhor perdoe os seus pecados. E ele vai um pouco além. Ele diz: Senhor, se porventura o teu povo pecar contra ti, desobedecendo a ti os teus mandamentos, e o Senhor mandar inimigos que prendam este povo, que quando o povo estiver preso,
ao se arrepender e reconhecer os seus erros e se converter dos seus maus caminhos, ainda que o povo esteja aprisionado em terra estranha, mas se os olhos deste povo voltarem em direção a este templo e clamar a ti por socorro e pedido de perdão, que os olhos do Senhor esteja atento ao pedido deste povo, que o Senhor venha e perdoe este povo. E sabe o que é interessante, queridos? É algo que a gente aprende quando Daniel, lá no livro de Daniel, nós também vamos contar essa história aqui, quando Daniel, 3 vezes por dia, ele abre a janela do seu quarto que dá em direção a Jerusalém, e ele volta para os olhos para Jerusalém e ele ora do seu quarto pedindo a libertação do povo que está lá em Babilônia. Então a gente vê que Daniel fazia isso conforme a oração de Salomão, que o povo, ainda que estivesse aprisionado, se orasse em direção ao templo, Deus responderia a sua oração. Então ele faz uma oração bem longa pedindo misericórdia pelo povo. Após a oração de Salomão, ele se levanta e ele abençoa todo o povo, pede para que o povo esteja sempre diante de Deus, que não desobedeça aos mandamentos do Senhor. Todo o povo ali louvaram ao Senhor com vários instrumentos, com dança. Eles ficaram 7 dias louvando ao Senhor. Aí Salomão despediu cada um para a sua casa, mas ainda continuou a festa por mais 7 dias. Foram 14 dias de festa com a inauguração deste templo. Salomão sacrifica 22 mil vacas e 120 ovelhas. Ele faz esse sacrifício para louvar ao Senhor. E o Senhor aceitou o sacrifício feito por Salomão. Vocês já sabem, como eu já disse em algumas outras histórias, que esse sacrifício, após a vinda de Jesus aqui na terra, após a morte do Senhor Jesus, nós não fazemos mais sacrifícios de bichinhos para Deus, porque a palavra do Senhor diz que o nosso cordeiro, o verdadeiro cordeiro, foi Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz do Calvário para salvar as nossas vidas do pecado. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, nosso Deus, o sangue de Jesus Cristo limpa o nosso coração. Passado as festas, Salomão estava dormindo, descansando, quando Deus aparece para ele. Deus diz assim: ouvi eu a tua oração, Salomão, e eu digo para você que eu coloco os meus olhos e o meu coração neste templo, e onde eu estarei com vocês, no meio de vocês, e ouvirei e protegerei vocês, enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês me adorarem, se vocês me servirem e seguirem os meus mandamentos. Mas, Salomão, tem uma coisa: se você e o povo seguirem a outros deuses, deuses do mal, eu não estarei mais no meio de vós. Eu entregarei vocês nas mãos dos inimigos, e não ficará neste templo pedra sobre pedra. E tudo que é tão lindo neste templo construído hoje, os inimigos entrarão nele e tirarão tudo que há de mais lindo, tudo que há de consagração nele para mim. Salomão assim fez. Seguiu ao Senhor. Algumas batalhas que Davi venceu, ele trouxe alguns escravos dos inimigos em que ele batalhou. Essas pessoas moravam dentro do território de Israel e eles trabalhavam para Salomão e inclusive tinham que pagar impostos para morar ali. E Salomão exigia impostos bem altos dessas pessoas que moravam ali. Agora, os filhos, que eram os filhos de Israel mesmo, que eram descendentes daqueles da tribo de Israel, que foi dividido em 12 tribos, esses não trabalhavam como escravos, esses ganhavam seus salários, muitos eram oficiais de guerra. Então Salomão não cobrava impostos destes que eram realmente descendentes daqueles que entraram na terra prometida. Neste tempo em que Salomão estava reinando, já estava dando quase 500 anos desde a saída do Egito até este tempo em que Salomão reinava. Olha quanto tempo se passou.
A gente vai contando a história uma atrás da outra, nós não temos noção de tanto tempo que passa. Mas já havia quase 500 anos desde a saída do Egito. E Salomão ali ficou tão famoso que o seu nome percorreu sobre as terras vizinhas. E uma rainha lá da terra de Sabá ficou curiosa em conhecer Salomão. A Bíblia não fala sobre o nome dela, mas diz que ela veio lá do território do sul. Alguns historiadores dizem que ela veio da Arábia, outros dizem que ela veio da Etiópia. A Bíblia ela não fala detalhes sobre a rainha, porém nós vamos comentar aqui sobre ela, porque ela foi alguém muito importante para a Bíblia comentar. Porque quando ela chegou ali, ela ficou encantada com tudo que ela viu. Ela trouxe um grande exército, ela viajou de camelo, gente, e foi muitos meses viajando para chegar até Salomão. E ela trouxe ouro, muito ouro para Salomão. E quando ela chegou, ela viu o templo, ela ficou encantada com os empregados de Salomão, como eles se vestiam. Ela ficou impressionada com a educação, com a organização de tudo, de todos os empregados, de todos os servos de Salomão. Ela ficou muito encantada. E o que é mais interessante, a rainha de Sabá, ela reconheceu o Deus Todo-Poderoso na vida de Salomão. Isso é o que mais me chama a atenção. É sobre as atitudes de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão. Ela enxergou Deus na vida dele. E eu vejo que é assim que tem que ser nas nossas vidas também. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus na nossa vida. Você está fazendo algo tão bom e de repente o seu nome vai longe, as pessoas começam a comentar dos seus feitos. É que quando as pessoas tenham curiosidade em chegar e te conhecer pessoalmente, que elas não se decepcionem, também possam ver Deus na sua vida. E ali a rainha de Sabá então ficou muito comovida com tudo que viu. Ela levou também muitas coisas. A Bíblia diz que tudo que ela pediu, Salomão deu a ela e ela foi embora maravilhada. E o que é interessante, né, que Jesus, lá em Mateus, também comenta sobre a rainha que veio do sul visitar Salomão. A rainha de Sabá, Jesus fala sobre ela. Então é incrível, gente, sobre a Bíblia não falar nem o nome dela, no entanto, dar tanta importância à vinda dela até Salomão, porque muitos vinham, mas a Bíblia relatou exatamente sobre ela. Eu acredito que é exatamente porque ela reconheceu o Deus Todo-Poderoso na vida de Salomão. Vejam bem, com tanta sabedoria que Salomão tinha, não impediu que Salomão pecasse contra Deus. Porque, queridos, todos nós que somos humanos temos uma fraqueza. E nós temos que todos os dias vigiarmos para nós não cairmos em tentação. A Bíblia diz que nós somos tentados pelo mal. E Salomão, com toda a sabedoria, ele não vigiou. Salomão tinha uma fraqueza. A fraqueza de Salomão era mulheres. Salomão, ele casou com muitas mulheres, muitas mesmo, mas ele podia pegar as mulheres de dentro das tribos de Israel. É como Deus falou para Moisés, que quando fosse casar, não era para pegar mulheres estranhas, e sim mulheres de dentro das tribos, para que não houvesse mistura. Mas Salomão não atendeu a este pedido de Deus. Ele buscou mulheres fora das tribos de Israel para casar. E essas mulheres, elas serviam a deuses do mal. Deuses do mal que exigia sacrifícios de criança. Quando Salomão estava bem velho, a Bíblia diz que ele amoleceu o seu coração e ele pecou contra o Senhor. A Bíblia diz que ele começou a seguir outros deuses. Ah, que tristeza! Não só isso, a levantar altares demoníacos, altares de deuses para suas esposas. Ai, Salomão, cadê a sabedoria que Deus te deu, Salomão? Com isso, Salomão pecou contra o Senhor. E o Senhor ficou muito irado com Salomão, porque Deus deu tudo para ele. Deus deu tudo, tudo. E mesmo assim, ele não ouviu a voz de Deus, ele pecou
pecou contra Deus. Deus então chama Salomão e conversa e diz para Salomão: Salomão, tenho rasgado o seu reino, não aceito mais o seu reino porque você pecou contra mim. Salomão, quantos altares você levantou para servir outros deuses, Salomão? Ai, que judiação, não é? Que pena. Salomão não se atentou a este Deus Todo-Poderoso que estava dando tanto livramento para ele, deu tudo o que ele precisava. Mas o coração, o amor às muitas mulheres fez com que ele se afastasse de Deus e pecasse. Então Deus fala para ele que só não tiraria o reino dele naquele momento por amor a Davi, que Deus fez uma aliança com Davi que deixaria um descendente dele sempre ali em Judá. Porque aqui, olha, em Judá é onde ficava Jerusalém. Foi aqui que foi construído o templo de Deus. Deus escolheu essa cidade para ele estar ali presente. Então Deus falou para Salomão que assim que ele morresse, Deus iria dividir o reino. Deixaria o filho de Salomão reinando somente aqui, ó, em Judá. E as outras tribos Deus daria para uma outra pessoa que não era nem descendente de Davi. Salomão, quando soube que Deus iria dar somente uma tribo para o filho dele reinar e as outras tribos ele daria para um servo que não era nem descendente de Davi, ele daria para o servo chamado Jeroboão. Quando Salomão soube disso, vocês acreditam que Salomão tentou matar Jeroboão? Jeroboão então fugiu da presença do rei, foi morar lá no Egito, bem longe do rei, para que o rei não o pegasse. Assim, Salomão morreu na sua velhice e foi enterrado juntamente com os reis. Veja bem que Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Isso não quer dizer que você está impune, que você está longe do pecado. Não, o pecado, ó, batendo na sua porta. Resista à tentação para não pecar contra o Senhor. Nós devemos adorar um único Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que faz tudo por nós. Mas se nós pecarmos contra ele e virarmos para outros deuses, nós não vamos ter a proteção de Deus. Então, sirva a este Deus Todo-Poderoso, que te ama com amor eterno. Amou tanto Salomão, mas Salomão resolveu seguir a outras mulheres, pecou contra o Senhor. Não estamos isentos de pecar, todos nós somos pecadores. Se você não peca de um jeito, você peca de outro. Mas o segredo, queridos, o segredo é você orar ao Senhor e pedir perdão todos os dias. Todos os dias, peça perdão ao Senhor daquilo que você fez de errado. Às vezes tem coisas que até que a gente nem sabe que fez de errado. Então, quando eu vou orar ao Senhor, eu já falo: Senhor, até aquilo que eu fiz sem pensar, até aquilo que eu não fiz de propósito, mas se eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa, né? Devemos nos voltar ao Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que se nós de coração sincero pedirmos perdão, o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Jesus morreu naquela cruz, não foi em vão. A palavra do Senhor diz que ele não está morto, que ele está vivo. Ele está vivo, intercedendo por nós, por mim e por você. Existe uma promessa que Jesus vai voltar, levar o seu povo, o povo escolhido, para morar no céu. Você ainda não tem Jesus no seu coração, você quer receber esse Senhor Jesus, você quer seguir este Deus Todo-Poderoso que nos protege, que nos guarda, que está sempre conosco? Faça essa oração comigo, queridos. Aceite o Senhor Jesus aí onde você está mesmo, assistindo esse vídeo. Feche os teus olhos e ore comigo dessa maneira. Meu Deus, peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus é o meu único Salvador. Eu reconheço que Jesus é o seu Filho, que morreu por mim para me dar salvação. Eu peço que o sangue de Jesus venha limpar o meu coração. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém? Amém, queridos? Na próxima história, nós vamos falar sobre o reino dividido. Quem reinou aqui, quem reinou aqui.
e o que aconteceu depois dessa divisão, tá bom? Não perca, eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.